Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Milhões de toneladas de lixo, principalmente plástico, são lançadas ao mar todos os anos. Prejuízo para o meio ambiente e para toda a vida do planeta. A TV Assembleia do Ceará fez uma reportagem especial sobre o assunto. Confira. Sabe onde vão parar copos, garrafas e canudos de plástico jogados na areia da praia? Bem ali, ó, no mar. Pessoas mais conscientes bem que tentam evitar. Este aí recolhe um copo descartável, mas é apenas um entre tantos que não se preocupam com o meio ambiente. Essas imagens subaquáticas mostram um pouco da poluição causada por esses materiais. Veja este saco plástico. Tartarugas marinhas, que se alimentam de águas vivas, acabam confundindo o plástico com essas espécies e acabam morrendo sufocadas. Grupos de mergulhadores fazem levantamentos do lixo encontrado nos oceanos. Anualmente, cerca de 25 milhões de toneladas de lixo são despejadas no mar em todo o mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, de 60% a 80% do total desse lixo são plásticos. Este professor de Ciências do Mar explica que os prejuízos para o ecossistema marinho são enormes com o descarte indiscriminado de resíduos sólidos no ambiente marítimo, principalmente os derivados de plástico. Desde o ponto de vista ecológico, porque nós temos muitos animais que sofrem sufocamento com o plástico ao ingerir esse plástico, né? O plástico ele gera contaminantes na água, que acaba prejudicando a biodiversidade. O plástico, por exemplo, fica em cima de alguns animais, impedindo que eles respirem, né? E fora isso, há problemas econômicos. Por exemplo, as nossas praias estão ficando cheias de plástico. Me diga, qual o turista que vai querer tomar banho numa praia cheia de plástico? Para reduzir o lixo nos mares e oceanos, a União Europeia já pensa em proibir produtos de plástico que são usados uma única vez e que se encontram com mais frequência nas praias e nos mares da Europa. Algumas soluções simples podem ser usadas. Diminuir o uso de sacolas plásticas, por exemplo, nos supermercados, né? A cada minuto no mundo é comprado 1 milhão de garrafas plásticas. Cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas. Você imagina que a maioria desse material não é reciclado. Então ele está indo para onde? Numa praia, por exemplo? Para o mar. O descarte de lixo na praia ou no mar é repudiado por muitas pessoas. É triste, né? Eu acho que todos nós deveríamos ter mais consciência que lixo não deve ser jogado em lugar nenhum, a não ser no lixo mesmo, e ser reciclado, né? Falta de consciência da população que está estragando o próprio ambiente que a gente vive, e nós vamos ter problemas, já estamos tendo problemas agora e vamos ter problemas futuros muito graves. E a gente continua falando sobre os cuidados com o descarte do lixo. Agora, nas cidades. A TV Assembleia de Santa Catarina fez uma reportagem que mostra os esforços da Prefeitura de Florianópolis para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem. De casa em casa, as equipes passam levando conhecimento aos moradores da capital. Essa é a campanha Dê a Mão para o Futuro, uma mobilização realizada para aumentar a quantidade de lixo reciclável. A população de Florianópolis produz uma quantidade de lixo muito grande. São 550 toneladas por dia. Apenas 6% desse total é reciclado. E com isso, o município deixa de economizar. A maior parte do lixo é enviada para o aterro sanitário em Biguaçu, mas muito do que é encaminhado para lá poderia ser reciclado. Esse ciclo de reciclar e reutilizar movimenta a economia e gera emprego e renda. O município gasta dinheiro para enterrar uma matéria-prima que poderia estar movimentando a economia, poderia estar indo para os galpões de triagem, gerando emprego e renda para inúmeras famílias, além de movimentar toda a economia local, até do estado, indo para a cadeia da reciclagem, para alguma indústria recicladora, para virar um novo produto. Além de ser um volume muito baixo de materiais enviados para coleta seletiva em Florianópolis, 25% de tudo que é separado pelos moradores está errado. Com a separação incorreta,
O lixo que poderia ser reciclado vai para o aterro sanitário. A falta de sensibilização das pessoas ou a falta de informação faz com que a pessoa não entre nessa separação de resíduos direto na sua residência, não tem essa sensibilidade, não sabe como é que ela pode estar ajudando a natureza e tudo que não é separado acaba indo para o aterro sanitário. Para mudar essa realidade, várias prefeituras de todo o país, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, realizam a campanha Dê a Mão para o Futuro. Em Santa Catarina, a iniciativa chegou primeiro à capital e vai percorrer toda a cidade, que é contemplada pela coleta seletiva. Quem percorre as ruas são os trabalhadores das associações de coletores de materiais recicláveis. Uma das moradoras que receberam a equipe foi Dona Lourdes. Ela já faz o seu papel e separa todo o lixo. Eu ponho o papelão e a garrafa, tudo num saco. Separo o lixo, papelão, só papelão. Garrafa térmica, garrafa de refrigerante, tudo separadinho. Tudo. Aqui não misturo nada, nega, porque aí é mais fácil dos caras virem pegar já o saco. A coleta seletiva ainda tem uma adesão baixa, mas a ideia é que a cada campanha mais pessoas adquiram esse hábito. A meta para o futuro é transformar a sociedade. Todos precisam saber da importância desse gesto simples. Separar o lixo é pensar no amanhã. A gente está movimentando essa economia circular, né? A gente consome e a gente devolve para produzir novos produtos. Então é uma forma de a gente preservar aí os nossos recursos, né? Além de estar gerando emprego e renda aí em toda essa cadeia. A falta de legislação no Brasil sobre o uso de dados pessoais na internet pode afetar a relação do país com a União Europeia, que este ano aprovou uma lei específica sobre o assunto. Tramitam no Congresso Nacional 2 propostas para resolver essa situação. Saiba mais na reportagem da TV Senado. Quem aqui já pesquisou algum produto na internet e logo depois viu um anúncio desse mesmo produto na rede social? Pois é, a mesma tecnologia que permite vários avanços também permite um monitoramento de todos os seus passos. Cada vez que você concorda com as políticas de privacidade de um aplicativo, por exemplo, você permite o compartilhamento e até a venda de informações pessoais. Cada pesquisa feita, tudo que se curte, se compartilha, as pessoas com quem você conversa, tudo isso deixa rastros digitais que favorecem a prática de propaganda dirigida, a manipulação de dados e o envio de fake news, uma vigilância total de tudo que você faz. Hoje tudo é possível, você consegue mapear o que uma pessoa faz durante o dia inteiro, porque há câmeras digitais, há uma série de trajetos que são marcados, se você usa um cartão, aquilo também é contabilizado. Se você faz uma busca, usa mídias sociais, tudo é de algum modo vigiado. Ou você pode estar acessando uma empresa aérea várias vezes a passagem, ele pode subir só para você, porque percebeu que você é você, no caso identificou, e ele pode simplesmente aumentar o preço porque sabe que você quer muito aquela passagem. A utilização sem consentimento de informações de mais de 87 milhões de usuários do Facebook reforçou uma tendência mundial de criar uma legislação para a proteção de dados pessoais. Atualmente, há uma liberdade muito grande pela falta de regra e até uma promiscuidade com a utilização, venda, comercialização e utilização abusiva e exagerada dos dados pessoais, sem qualquer chance do consumidor e do cidadão ter algum tipo de controle sobre isso. Aqui no Senado tramitam 2 propostas sobre o assunto. O projeto do senador Antônio Carlos Valadares prevê um marco legal de proteção de dados. A proposta estabelece regras para o tratamento de informações pessoais. Os usuários poderão pedir o bloqueio, o cancelamento ou o anonimato nas informações, caso o tratamento dado a eles seja considerado inadequado, desnecessário ou desproporcional. O marco regulatório deve prevenir abusos e coibir o uso ilícito desses dados pessoais sempre que o direito fundamental da privacidade esteja em jogo, esteja em questão. Outro projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e que aguarda a votação dos senadores determina como será a coleta e o tratamento de informações. A proposta estabelece multas para o vazamento de dados e prevê a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar e punir as empresas que fizeram mau uso de informações pessoais.
Especialistas alertam que se o Brasil não aprovar rapidamente uma legislação sobre o assunto, pode ter problemas até comerciais, já que a Lei de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor na União Europeia prevê reciprocidade de tratamento nas informações que forem compartilhadas com outros países. Como o Brasil não tem até hoje nenhuma lei, isso pode prejudicar o tráfico de dados e informações com a União Europeia. Um dado só pode ser transferido do tratado em outro país se tiver mecanismos legais e regulatórios iguais de proteção de dados equivalentes. Precisamos, em outras palavras, reforçar o equilíbrio entre privacidade e inovação. Nesse sentido, queremos conciliar os fundamentos das legislações europeias e norte-americana. A primeira tem evidente protagonismo pró-consumidor, enquanto a segunda tem destacado foco na inovação pró-iniciativas de mercados. A expressão fake news surgiu há 2 anos durante as eleições presidenciais norte-americanas. Naquela ocasião, várias notícias falsas foram disseminadas para prejudicar a candidatura de Hillary Clinton e garantir a vitória de Donald Trump. Segundo especialistas, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, também resultou de fake news. E há um grande risco disso acontecer este ano, nas eleições gerais brasileiras. E é exatamente para evitar essa situação que deputados federais fizeram uma comissão geral, trazendo especialistas para a Câmara dos Deputados para discutir a regulamentação das fake news. Veja como foi na reportagem da TV Câmara. As notícias falsas estão longe de ser uma novidade. Não são um fenômeno novo, mas agora ganharam uma dimensão diferenciada pelo fato de que estão sendo disseminadas nas redes sociais de uma forma que jamais se viu. Que é preciso haver uma regra, uma regulamentação para combater as fake news, ninguém duvida. Mas não é tão simples. A nova legislação não pode esbarrar na liberdade de expressão. Outro ponto em que todos estão de acordo. Mais perigoso do que esse tal de fake news, que parece um monstro por aí, eu estou vendo, infelizmente, que são as soluções que as pessoas estão propondo para acabar com esse problema das fake news, que na verdade sempre existiram. Não podemos criar mecanismos que impeçam a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, mas também devemos lembrar que a Constituição prevê que seja vedado o anonimato. De 2 anos para cá, as fake news têm preocupado autoridades em todo o mundo. Há indícios de que elas teriam influenciado recentemente eleitores nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Alemanha já aprovou uma legislação para combater as notícias falsas. E o Facebook também tomou providências. Criou um departamento com 15 mil funcionários para detectar e remover as contas falsas. Por dia, são retiradas do Facebook 6 milhões de contas falsas. A representante do Facebook no Brasil, Mônica Rosina, lembrou que as fake news sempre têm motivação econômica e não são relacionadas apenas à política. A primeira notícia que foi checada no âmbito da nossa parceria com as agências foi exatamente a notícia, a marcação como falsa da notícia que dizia que a vacina contra a gripe aí gerava o autismo. Mas, com as eleições gerais se aproximando, o tratamento dado às fake news se tornou um tema urgente. A Câmara, que já aprovou o Marco Legal da Internet, fez comissão geral para debater o assunto. Aqui nessa casa existem 17 projetos de lei que estão apensados a 22 outros projetos de lei e, no total, esses 39 projetos, eles procuram responsabilizar os intermediários pela conduta dos seus usuários e também criminalizar o eleitor por compartilhar notícias falsas. As mais de 20 propostas legislativas sobre o assunto que tramitam nessa casa dão uma ideia sobre os projetos, sobre como os projetos em tramitação flertam perigosamente com a criminalização generalizada de cidadãos, com penalidades que variam de multas a partir de R$ 1.500 até 8 anos de detenção, o risco de autocensura e colocar as plataformas como promotoras da censura privada, com propostas equivocadas de alteração do Marco Civil da Internet para retirada de conteúdos sem a obrigação da ordem judicial.
E enquanto a legislação não sai do papel, cada um deve ter o seu jeito de se proteger das notícias falsas, como ensinou o deputado Luiz Carlos Rauli. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma notícia, eu procuro na internet, no Google, ver o que é que tem de correspondente. Coloco no boato. Agora eu tenho o Estadão para colocar também, para ver se realmente essa mentira. É uma atrás da outra. Isso está na educação do povo. No quadro Vitrine de hoje, você vai passear pela estação ferroviária de Camaçari. Os trens que passaram por lá deixaram uma saudosa memória em milhares de soteropolitanos. E quem conta essa história pra gente é a TV Câmara de Salvador. A estação ferroviária de Camaçari faz parte das memórias felizes da infância de Elias. Aos 56 anos, ele lembra como era preenchido de alegria quando, aos 9 anos, viajava de trem com o pai. O transporte partia do município de Alagoinhas e seguia destino até o bairro da Calçada, em Salvador. E me sentia muito alegre, né, muito feliz de pegar esse transporte aqui, entender das coisas que existiam no transporte, entendeu? Como a música, né? Eu me lembro, me traz a memória. Era aquelas músicas assim, tipo chula, né? Antigo, nem todos hoje conhecem. Os samba regionais, né? O pessoal vinha com violão, pandeiro. Durante esse período eles vendiam muitas iguarias, como beiju, de coco, mingau. Eu me lembro bem que a gente tomava café no próprio trem. A memória da ferrovia, quando conduzia passageiros nos vagões, chega também com intensa emoção para Sandra, que aos 66 anos narra como era o cenário da estação camaçariense em sua juventude. Vivenciei os tempos áureos da estrada de ferro, porque isso aqui era um ponto social, né? Porque a estação ferroviária de Camaçari eu considero o primeiro vetor de crescimento do município. A parte social é que era um ponto de encontro, como o senhor Elias falou. Aqui as pessoas se reuniam todas as noites, invariavelmente os fins de semana, para ver o pirulito ou 740 passar. Na época, as estações de trem incluíam, além do centro de Camaçari, as localidades de Parafuso, Nossa Senhora do Carmo e Dias Dávila. Os nomes dos trens, marcados pelos horários que passavam, eram curiosos. Tinha um mochila, porque eram trens de passageiros, cargueiros e de animais. Tinha o trem Maria Fumaça, que inclusive era de luxo, tinha seis vagões. Tinha o Lobisomem, que passava meia-noite, tinha o Estrela do Norte, que ia para Sergipe, Aracaju, e também ia para Juazeiro. E depois, com o progresso, apareceu um trem luxuoso chamado Marta Rocha, que foi a Miss Brasil, que ela era baiana, e colocaram, né, em homenagem a ela o nome. A estação de Camaçari foi aberta em 1861. Na época, o município era uma grande fazenda do desembargador Montenegro. Era uma grande fazenda que precisava de transporte para transportar os produtos da fazenda e passageiros. Para a historiadora, a chegada do polo petroquímico marcou uma completa mudança de cenário de Camaçari. Nesse modelo de desenvolvimento econômico, o trem de passageiros perdeu espaço como principal meio de transporte. Os trens foram diminuindo, deixou de ser da Leste Brasileiro para ser da ferrovia Centro-Atlântica da Vale do Rio Doce. E aí os trens foram perdendo a força, perdendo a graça, perdendo o romantismo que ele tinha, porque a gente já estava tratando de uma cidade industrial. O trem de passageiros, ele é utilizado, não foi extinto mundialmente, ele é utilizado em diversas cidades do mundo, tanto cidades desenvolvidas, tanto no norte, norte-americanas, europeias, né? Então, para o transporte metropolitano e de uma localidade até mais distante também, ele é muito interessante. Atualmente, nos trilhos da ferrovia de Camaçari, passam apenas vagões carregados de produtos químicos. A estação é apenas uma lembrança saudosista dos mais antigos da cidade. Agora está não só desativada, mas abandonada.
De antemão, a Prefeitura está preocupada, a Secretaria de Cultura entrou com um projeto no governo federal, né, inclusive via Ministério do Turismo, e conseguiu R$1 milhão aproximadamente para a revitalização aqui do Centro Histórico, né, que engloba a estação, a Prefeitura e a antiga Câmara. Gostaria muito que esse transporte retornasse de novo, mesmo para os meus netos também, né, conhecerem, viver isso que eu vivi, né, anteriormente. Que os trens não só sejam preservados, mas revitalizados. Claro que não nos moldes do pirulito, do 740, Companhia Limitada, mas um trem mais moderno, quem sabe até metrô, porque já está aqui perto de Lauro de Freitas, quem sabe, né? Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!